Holocausto Brasileiro é aquele tipo de produção que conta uma história devastadora. Quando os créditos desse filme subiram, eu não consegui sentir nada além de tristeza e vazio por muito tempo depois. Quem sabe dessa história por alto, às vezes pensa, não, aconteceu muito longe daqui, né? Uma coisa quase que inimaginável. Não, aconteceu aqui no Brasil mesmo, lá em Minas Gerais. Uma tragédia que muita gente sequer ouviu falar, mas precisa, sim, ser conhecida para nunca mais ser repetida, nem perto daquilo. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje para a gente falar sobre o filme, o documentário Holocausto Brasileiro, que é um documentário extremamente forte, que inclusive entrou recentemente no catálogo da Netflix, tá? Tá lá para você assistir, mas não é uma história fácil de assistir. Sim, é como eu disse agora há pouco. Foram dezenas de milhares de pessoas mortas nessa história aqui. Estamos falando de mais de 60 mil mortos. Tudo isso aconteceu no Hospital Psiquiátrico Colônia, criado em 1903 e até 1980 estima-se essa quantidade absurda, mais uma vez, né, inacreditável de mortos. E é por isso que o filme tem esse título, né? Holocausto Brasileiro. O Hospital Colônia, hoje desativado, ficava na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. E o filme é baseado em um livro de mesmo nome, Holocausto Brasileiro. Premiadíssimo esse livro, escrito pela jornalista mineira Daniela Arbex, que inclusive Daniela não só foi responsável por esse livro, a autora desse livro, como também é diretora e roteirista desse documentário aqui. Ela divide a direção com Armando Mendes e aqui eles vão a fundo, eles exploram diferentes perspectivas dessa tragédia, desses ocorridos que aconteceram ao longo de 8 décadas. O filme começa com um senhorzinho, morador de Barbacena, né, numa estação de trem, e ele falando, não, naquela época, né, ele tá falando de décadas e décadas atrás, chegava um vagão, que estava escrito ali, vagão de loucos, né, como eles chamavam os pacientes do hospital, as pessoas que tinham problema de saúde mental e pessoas que não tinham problemas de saúde mental também eram colocadas ali naquele meio, eram abandonadas, muitas vezes considerados indigentes, né? Sequer eram avaliados para entrar naquele hospital, mas é como eles se referem aqui nesse filme várias vezes, né? Esse Hospital Colônia aqui, ele era considerado um depósito de gente, né? Então o senhorzinho tá falando, não, as pessoas tentavam entrar ali no trem por engano. O pessoal fala, não, aqui é o trem dos loucos, né? Os loucos estão chegando. Aí chegavam centenas e centenas de pessoas. Tem, por exemplo, o relato de uma ex-enfermeira que trabalhou no Colônia, né? Que ela falou que na época que ela trabalhou lá, chegou a ter cerca de mais de 5 mil internos, né? Ou seja, era muita gente. E o documentário, ele tem esse formato interessantíssimo e que traz a gente essa realidade do que aconteceu, né? Porque não são só os relatos poderosos, inclusive, alguns cheios de detalhes ali que você fala, meu Deus, tá? Mas também os arquivos de imagem, né? Ali várias e várias fotos em preto e branco, mostrando a lotação, mostrando o pessoal o jeito que estava, abandonado, largado, as pessoas jogadas no chão, sem roupa. E aí a gente vai entendendo a gravidade daquele acontecido. Naquela época era muito comum os manicômios, né? Manicômios que foram extintos, felizmente, aí com o tempo. E o tratamento desses pacientes era algo desumano, na grande maioria das vezes, né? Então, assim, é um ser que, né, como mais uma vez chamavam muito naquela época de louco, é uma pessoa que não serve para a sociedade, vamos largar eles aí, tratar de qualquer jeito, né? E aqui eles falam, os enfermeiros e tal, falam que a estrutura era tão precária
que as pessoas elas não tinham lugar para dormir, elas não tinham o que comer, muitas vezes, comiam muito mal, né? Ali a enfermaria não dava conta de dar remédio, porque se, às vezes a pessoa pegava uma infecção, e aí fotos das pessoas ali com machucado e a infecção tomando conta do rosto. Então o que acontecia? Muitos pacientes morriam, assim, ó, um atrás do outro. Né? Tem um relato, inclusive, que a enfermeira fala, não, eu fui num pavilhão lá, num quarto, para depois de uma noite e tal. Quando eu cheguei lá, já tinham 5 cadáveres, 5 pessoas que amanheceram mortas. Então era muito comum nesse, entre aspas, depósito, né, que jogavam os internos, era para como se assim, eu vou botar aí até a pessoa morrer. Né? Era esse o pensamento não só de quem colocava, mas também de muitos que estavam ali, médicos, enfermeiros, não, esse aí vai morrer, enfim. Colocava, mandava quem estava dando trabalho para cá. Aqui era depósito, sempre foi depósito. E o negócio é tão triste, né, que no decorrer do documentário a gente vê, e aí a gente vai pegar, por exemplo, década de 50, década de 60, às vezes a pessoa era uma mãe solteira, alguém jogou essa mãe solteira para se livrar daquele problema ali, né? Então a gente vê casos assim, né? Casos, inclusive, que a pessoa sofreu abuso e aí foi jogada lá, né? Às vezes a pessoa estava simplesmente passando um trauma. Então tudo era motivo, né? Parece que a gente tá falando da era medieval, né? Quando queimavam bruxas e tal, a pessoa era sonâmbula, vamos queimar. Né? Mas não, estamos falando de coisa que acontecia há 40, 50 anos atrás. E essa dinâmica da direção e da edição do documentário, né, trabalha muito nessa coisa de nos mostrar também, né, não deixar só nas palavras, e imagens assustadoras, tá? Não é imagem que vamos dar uma pixelada aqui, vamos dar uma escondida. Não, eles mostram como as pessoas estavam, aquela ambientação é um negócio assustador muitas vezes. E quando o filme ele faz esse paralelo de nos mostrar, né, como era o tratamento, como acontecia ali através dessas fotos de arquivo, e eles pegam sobreviventes, né, pessoas que estão bem mais velhas hoje em dia, mas que estiveram lá há 40 anos, há 50 anos, né, aí o negócio fica triste. Porque através desses relatos, através de como eles falam, como eles eram tratados, como eles enxergavam as outras pessoas ali, né, uma coisa muito comum, eletrochoque. Às vezes a pessoa, por pouca coisa ali, né, os enfermeiros falam, não, vamos ter que dar um eletrochoque. Uma outra coisa bizarra, um outro relato bizarro, né, isso aí inclusive eu acho que é uma enfermeira que falou, se eu não me engano, é que até a questão da medicação era completamente negligenciada, tipo assim, não era negócio, não, fulaninho tem que tomar esse e esse remédio, ciclaninho só tem que tomar esse, não, era sorteado, né? Não, hoje eu vou dar essa pílulazinha azulzinho pra fulano. Não, hoje é dia de dar essa rosinha. Não, dá 3 rosinhas pra esse, porque esse aí tá mais assim. Então, o negócio não tinha controle nenhum. Isso quando os pacientes recebiam esse tratamento, tomavam remédio, porque às vezes a pessoa tava ali realmente doente, né? E ela não tinha um tratamento, até porque, como eles falam aqui, né? Às vezes era um pavilhão com centenas de pessoas, mais de 1000 pessoas, e tinha só um médico para atender. Se ele estiver cantando, te importunando, dá o rosa, sabe? Se estiver gritando, batendo, você dá os 2 juntos. E entendemos, né, cada vez mais, quanto mais tempo vai passando ali de Holocausto brasileiro, por que as pessoas morriam pra caramba. Né? Uma coisa que eu falei assim, velho, não é possível. Uma enfermeira fala, não, a gente usava uma única seringa, né, que é uma coisa descartável e tal, uma única seringa para dezenas, centenas de pessoas que dividiam essa seringa. E é bizarro, porque a gente vai ver os relatos, tem um psiquiatra, inclusive, que diz que trabalhou lá um tempo e ele diz que nunca tinha visto nada parecido, aquilo traumatizou ele. E aí quando você pega, um psiquiatra, ou um fotógrafo, né? Eles pegam aqui 2 fotógrafos que fizeram trabalhos importantíssimos para expor, né, toda aquela situação naquela época, né? E estamos falando da década de 60, década de 70, né? Eles ficam sem palavras, né? E o filme,
A direção, ela vai explorando o ambiente quase fantasmagórico que tá o Hospital Colônia hoje em dia, né? Nos ambientes vazios, mofo no teto, um lugar hoje abandonado, mas sempre abandonado, né? Porque se você fizer um paralelo com as fotos e como era há muito tempo atrás, era abandonado. Tanto é que tem uma transição aqui que é de arrepiar, tá? Que eles pegam um plano de um lugar ali do hospital, né, atual, abandonado, as ruínas e tal, e eles fazem uma transição com uma foto daquele mesmo lugar e os pacientes aparecendo ali. É um negócio, né, é maravilhoso, mas ao mesmo tempo triste demais. Até porque a quantidade de gente, o amontoado, e a gente vê a tristeza, né, nos olhos do pessoal, é real, tá? Tipo, assim, tem várias fotos que eles até avaliam ali as pessoas que estão naquela foto e elas estão olhando pro nada, assim, sabe? Elas estão esperando a morte. E por mais que muita gente tenha morrido, né, a gente vê um fiapinho de esperança em... Eu não quero entregar muita coisa nessa parte sem spoilers. Pra você que quer experienciar o filme por conta própria, eu vou deixar isso pra parte com spoilers. Mas, rapaz, é inacreditável a resiliência que o ser humano pode atingir, né? E aí você vê ali o depois, pessoas, né, depois de terem passado por aquilo e com todos os problemas, todas as adversidades, né, ainda tentando ter uma vida. E algo que eu vou me aprofundar na parte com spoilers, mas que eu posso dizer é que tudo ganha ainda mais peso, né? Fica ainda pior quando você sabe que lá também recebia crianças, chegou a receber crianças que ficavam abandonadas, que eram abandonadas pelos pais. Ah, não, tem problema, então joga aí, fica aí, agora é problema de vocês. E mais uma vez, o retrato delas, né? Criança desamparada, com vários mosquitos ali tomando o corpo delas, né? Tem um relato de um cara, o fotógrafo, que disse que foi tirar uma foto de uma criança, o menino tava chorando e fala: moço, você quer ser meu pai, né? Então é tenso, né? Que eu cheguei perto, ele levantou o bracinho e falou assim: moço, você quer ser meu pai? Esse foi forte. A gente quer acreditar ao máximo que o ser humano, ele evolui. E ele involui para algumas coisas também, mas ele evolui em alguns conceitos, e que bom que pelo menos hoje em dia a questão da saúde mental, né, ela é tratada com muito mais seriedade, muito mais cuidado, e como ela deve ser tratada, né? Porque aqui era como se todo mundo fosse criminoso, indigente, e merecia a morte, né? Nesse caso do Holocausto brasileiro. E aí hoje a gente pega como hoje essas doenças são tratadas e existe mais esse cuidado. E aí eu penso, cara, quantas e quantas e quantas vidas durante todos esses anos lá no Colônia não poderiam ter sido salvas, né? A selvageria do mundo, que até conseguisse tocar, até as pessoas exporem, até resolver o problema, até falar, não, peraí, são seres humanos, eles merecem um tratamento como tal, como seres humanos. Afinal de contas, se tinha um cemitério perto do hospital, que eles tinham ali uma parceria, digamos ali, já com o cemitério, né, e havia um amontoado de pessoas que eram enterradas ali constantemente, é porque o hospital já sabia, não, nós temos essa demanda, nós precisamos fazer ali um convênio com o cemitério para enterrar todo mundo, né, enterrar de qualquer jeito ali. Tanto é que eles falam, né, o cheiro desse cemitério chegou ao ponto que era tanta gente que era enterrada que as redondezas ficaram impregnadas ali com esse cheiro. E por fim, é um questionamento que fazem, né, aqui nesse filme, de quem é a culpa, né? Aí um fala que é do Estado, outro fala que são dos médicos, outro fala que é de todo mundo. E essa coisa do todo mundo, do geral, acaba respingando, né, em muita gente, porque você vê pessoas ali, enfermeiros ou pessoas que trabalhavam, que para eles aquilo era normal. Então era um negócio de uma cultura, é um negócio muito mais complexo, né, do que parece, mas que não deixa de ser triste, lamentável, enfim. É difícil até avaliar, dar uma nota e tal, mas como acaba sendo o sistema aqui do Refúgio Cult, eu dou uma nota 8.5
para o Holocausto Brasileiro. É um documentário muito bem realizado, muito bem editado, montado, né? Ele utiliza aí de 90 minutos para contar essa história e trazer uma amplitude, né? Inclusive, existem falas nesse filme que são repetidas muitas vezes, mas é porque aquela injustiça, aquele trauma ficou na cabeça de tanta gente que eles só reproduzem, né, o que de fato aconteceu. O que aconteceu era tão explícito que muitas vezes faltam palavras e as palavras elas já estão prontas. É isso, né? Um holocausto, é morte, é assassinato, chame como quiser, né? Mas definitivamente é um episódio triste aí na história do nosso país. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. E ao longo do século XX se transformou no terrível Hospital Colônia de Barbacena. Bem, as coisas vão tomando caminhos ainda mais macabros, ainda mais nebulosos, né? Quando a Daniela, os responsáveis ali pelo documentário, vão, por exemplo, entrevistar um cara que era relação pública do Hospital Colônia, né, há décadas atrás, e ela questiona ele: vocês vendiam cadáveres para faculdade, para outros lugares e tal? Ele falou: não, que isso, vender não, a gente cedia e tal. E aí ela pega, né, o pessoal pega e mostra ali documentos. Tá, mas e esses preços aqui de cadáveres daquela época? Descrições, anotações, assinaturas, inclusive a assinatura desse cara, né, com preço ali, braço isso, perna isso, cadáver inteiro tantos, né? Ou seja, muito provavelmente com a quantidade de cadáveres, era um mercado também dentro do hospital, né? Então eles estimam que mais de 1.800 cadáveres no meio dessa quantidade toda, no decorrer dessas décadas, foram vendidos aí para instituições, faculdades, etc. E aí, segundo mais relatos ali de pessoas que trabalhavam na época e tal, os internos, eles tinham que tentar improvisar uma cama ou um travesseiro, porque não tinha onde dormir. Tinha que dormir no chão de qualquer jeito. Tinha gente que botava capim num saco para fazer de travesseiro. Uma outra coisa absurda: em Barbacena, muita gente pegava ali esses internos, né? Não, me vê 5, 6 aí para me ajudar a reformar a minha casa. Eles trabalhavam, né? Trabalhava até para a prefeitura, ou tem inclusive um funcionário que fala como se não tivesse problema nenhum, um ex-funcionário, no caso, um velhinho lá, fala: não, aqui em casa mesmo eu peguei aí uns 4, 5 para vir me ajudar a reformar aqui, eu tratava eles bem. Então, inclusive ele fala uma coisa, meu Deus, né? Como que fala isso? Ele fala que não, os internos, eles eram como cachorros obedientes, né? Você passava a mãozinha na cabeça, eles... Como que tem coragem de falar isso, né? O cara, enfim... O próprio funcionário que tirava, ele não pode pagar, porque ele tá no trabalho dele. Então, assim, lembra que eu falei que quando questionar de quem era a culpa, que a culpa era coletiva? Sim, muita gente foi conivente, né? Quando pegava o pessoal para trabalhar ali, né? Não tava nem aí. A própria Daniela, a autora, a diretora, ela fala: não, muita gente sabia daquilo, muita gente sabia que era errado e não fizeram nada, porque era cômodo, era conveniente para muita gente. Inclusive, freiras passaram a fazer trabalhos lá no Colônia, né? E alguns relatos falam: as freiras pegavam os pacientes, davam eletrochoque, né? Então, assim, as freiras também estavam coniventes. E tem o caso de uma senhora. Esse caso é devastador, né? Porque ela fala: não, eu era muito jovem, eu trabalhava de empregada doméstica, eu trabalhava na casa de um advogado e ele abusou de mim. Ele abusou, eu acabei engravidando e ele, querendo abafar a coisa, o que ele fez? Ele tacou ela lá no hospital, né, lá no Colônia. E aí, o filme ele não aprofunda tanto nos detalhes, nas minúcias dessa história. Ela deve ter ficado internada durante muito tempo, separada do filho, e eles falam que muitas mulheres entravam grávidas lá e acabam se separando dos filhos. Muitas queriam dar, outras queriam ficar com a criança, mas não podia ter um bebê recém-nascido lá, né? Então era a força dado para algum lugar ou alguma família, sabe-se lá, né, o que faziam com esses bebês.
Mas essa mulher, ela ficou 40 anos sem ver o filho dela. E depois de muito tempo que ela conseguiu reencontrar. Eu virei, só não podia ter mandado o menino para lá sem autorização. Tem uma cena também muito emocionante de uma paciente, se eu não me engano o nome dela era Sueli, da década de 70. Ela teve uma filha, essa filha, né, tiraram ali da mulher, não podia ficar com o bebê e tal, a bebê foi adotada e a gente vê atualmente, né, essa mulher que não sabia que era adotada, não sabia que a mãe dela, né, morou muito tempo em hospital psiquiátrico. E aí ela ficou sabendo, acabou descobrindo, foi atrás. Quando ela chegou no hospital psiquiátrico, aí já era outro lugar, né, já tinha fechado colônia, ela descobriu que a mãe dela havia morrido 1 ano antes, né, e aí a imagem dela assistindo uma gravação da mãe dela cantando dentro lá do colônia, do hospital. E ela, claro, se emocionando bastante com isso. Estamos todas de azulão, lavando o pátio de penos. Outro caso também, pega um senhor e o filho dele, né? O senhorzinho já deve ter, sei lá, 70, 80 anos e tal, o filho dele. Eles vão pra tentar achar a mãe desse senhor que supostamente ficou internada lá no colônia. Ele passou a vida dele inteira acreditando que não tinha mãe, que a mãe dele sumiu, desapareceu. E aí o momento que ele acha nos registros lá, né, a anotação da entrada da mãe dele há muito tempo, né, na década de 50, se eu não me engano, né, aí ele desaba também, chora pra caramba. É importante também aqui o relato dos fotógrafos que fizeram as fotos que a gente vê em preto e branco, né, e eles falando, né, de todo o trauma que eles tiveram. Tem até um fotógrafo que fala, não, no dia que eu tirei essas fotos, eu agi profissionalmente, né, eu fiquei ali intacto, sem chorar, mas no dia seguinte eu desabei, né, no dia seguinte, né, pensando em tudo aquilo. E eles vão comentando, essa foto era uma criança que estava desse jeito, uma pessoa que estava daquele outro, uma pessoa que estava extremamente doente, pessoas que estavam internadas, e na foto você via que eles estavam completamente envergonhados, né, eles ficavam assim, às vezes estavam sem roupa, não tinha roupa, estavam jogados, né, e tapavam o rosto. Inclusive os fotógrafos comentam, e é algo muito perceptível, a grande maioria dos internos, do pessoal que aparece nas fotos, eram pretos. Sim, você pode botar aí, sei lá, 80% deles, né? Então as pessoas eram jogadas ali. Tem uma coisa que é interessante, a maioria era negro. A cor negra já era uma discriminação. Eles trazem o cineasta Elvésio Raton, que é inclusive mineiro também, e dirigiu também um documentário sobre o Colônia, só que lá de 1979, chamado Em Nome da Razão, né? Ele diz que conseguiu uma oportunidade única de filmar, reuniu uma equipe ali de ele mais 4, 5 pessoas no máximo, gravaram. E tanto o documentário dele, na década de 70, quanto reportagens que saíram também aproveitando muito esse documentário, as informações que tiraram, as imagens que tiraram, ajudaram a expor e a começar a ser o embrião ali, a semente para mudar tudo aquilo, né? E foi uma coisa que demorou. A gente está falando de algo que foi denunciado, digamos assim, em 79, 1980, né? E até eles começarem a mudar, né? Foi uma batalha, né? E o cineasta fala, o que eu vi naquela época, era uma época da ditadura militar, então vários dos métodos parecia também ali da ditadura e tal. Então eles falam, um fruto da época que era empregado aqui dentro também. E aí precisou um pessoal entendido em hospitais psiquiátricos vindos da Itália para verem a situação. O pessoal chegou e falou, não, isso aqui eu nunca vi uma situação nem perto disso aqui no planeta Terra, né? As pessoas já tinham passado ali, enfim. Isso aqui é um verdadeiro holocausto, foi como as pessoas, né, se referiram. E a partir dessa atenção, tem que ir para o internacional, né? Aí começaram a mudar aos poucos o tratamento, tentar arranjar mais recursos, né? Investimento, realmente investir ali, ter mais controle sobre as coisas. E aí só em 2001,
né, as colônias foram substituídas por residências terapêuticas, né? Cai aquele conceito ali de manicômio, né, e entra um conceito mais humanizado e com cuidado. A vigilância, ela tem que ser permanente. Acho que a sociedade não tolerará jamais milhares de pessoas nessa condição. Um momento muito bonito e é como se estivesse num campo de guerra, tudo destruído e tivesse uma flor brotando, né? Porque a gente vê muita coisa triste no documentário. Uma senhorinha que já foi uma ex-interna, né? Depois dela contar um monte de coisa, um monte de atrocidade, ela falando sobre a primeira vez que ela andou de avião. E a felicidade, o brilho no olhar, falando que achou uma coisa maravilhosa, que não teve medo, que fez questão de andar na janela, que ela estava livre, ela estava voando, né? Ela estava perto do céu, e toda a emoção, ela conhecendo o piloto e tirando foto com o piloto e estando bem, cara, né? A pessoa passando pelo que ela passou, né? Os traumas ali, vivendo daquele jeito por anos, né? Vendo pessoas mortas, cadáveres ali, tudo isso. E depois de muito tempo conseguindo ter uma vida normal. Claro, né, tem os seus problemas, obviamente deve ter, mas ainda conseguindo, né, o lance da resiliência que eu tinha comentado antes. Aí ia subindo lá pro céu, parece que ia lá pro céu, lá. Eles entrevistam um diretor que trabalha, né, com hospital, saúde mental, etc. E eles perguntam para ele, né, quem é o responsável e tal. Uma pergunta, como eu disse, é feita várias vezes aqui. Ele fala do coletivo, né, de maneira geral, e ele fala que apesar da gente ter evoluído nesse trato, nesse cuidado com a saúde mental, a sociedade ainda é muito higienista. Ela ainda tem muito essa coisa, vamos nos livrar disso aqui, não bate bem, vamos nos livrar, ainda tem muito disso. E isso não pode existir, não se pode. É necessário vigiar, é necessário ter esse cuidado para nada como aconteceu antes, né, para as pessoas serem maltratadas, mortas, que possa se repetir. Essas pessoas, elas precisam de ajuda, elas precisam de tratamento. Muitas delas ficam bem, têm uma vida normal ou quase normal, e o filme traz esse paralelo. Eles mostram ali um lugarzinho simples e tal, de uma irmã, né, que cuidou de ex-internos lá do Colônia, e tem 3 deles que estão vivos até hoje, ou pelo menos estavam vivos até o lançamento do Holocausto Brasileiro, que foi em 2016, né? A diferença do lugar, do tratamento, eles com o quartinho deles arrumado, caminha, roupa, bem cuidados, bem alimentados, felizes. Eles mostram, né, alguns que eram inclusive crianças lá na década de 70 e estão vivos, estão lá nesse lugar, estão bem, estão sendo amados, né, acolhidos. Você vê ali até sorriso no rosto. Algo completamente diferente das imagens que a gente vê lá do Colônia. E essas também são imagens que são mostradas nos créditos do filme, né? O filme acaba, vemos uma sequência de imagens também muito fortes. E esse é o Holocausto Brasileiro. É um assunto muito importante, tá? Porque saúde mental sempre existiu, desde sempre, mas hoje em dia também é muito importante. E esse tipo de documentário, por mais difícil que seja de assistir, absorver e tal, é um impacto necessário, é um aviso, é uma advertência, né? Isso serve para vários campos da sociedade, né? Vários cuidados sociais, porque as pessoas, elas merecem o mínimo, e o mínimo é cuidado, é terem suas vidas preservadas, tendo um bom tratamento, né? Todo mundo merece isso. Essa cama vai ser tirada, o espaço vai ficar vazio, sim, até que forem todos, né? E você já conhecia dessa história do Hospital Colônia, lá em Barbacena? O que você acha dessa história? O que você achou do documentário? Você conhece outros casos, quem sabe, de outros hospitais aí pelo Brasil, de histórias como essa, né? Histórias trágicas? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.